E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer um videozinho aqui desse aplicativo aqui, o Vulveido, facilmente encontrado aí na Play Store. É um aplicativo que eu não sei informar se tem para iOS, mas no caso aqui eu uso para Android. Eu já ia fazer um vídeo sobre esse aplicativo, assim que eu postasse o projeto da impressora 3D, né? Como eu já havia dito, eu projetei a minha impressora, desenhei ela toda usando esse aplicativo aqui. Começou quando eu queria montar a impressora, só que eu queria fazer o projeto primeiro para depois começar a montar, mas aí eu não conseguia, eu não tinha um PC que rodasse os programas, software aí atuais, né, de modelagem 3D. Aí pesquisando eu peguei, tem um celular razoavelmente é antigo, mas ainda roda algumas coisas. Tem o Galaxy S7 Edge. Aí acabei achando esse aplicativo aqui. Só que minha grande dificuldade com ele foi não achar nenhum tutorial em português. Alguém ensinando alguma coisa de como usar e tal. Eu acho que só tem uns vídeos do próprio criador, eu acredito que seja o criador do aplicativo, ou usuários que mandam o vídeo para ele, né? E ele posta no canal do YouTube. Só que são vídeos sem explicação, simplesmente a pessoa desenhando a peça e tal, não fala sobre as ferramentas, não fala nada. Aí a pedido de alguns colegas dos grupos de impressora 3D, gostaram bastante do aplicativo, mas não conseguiram adaptar bem ao aplicativo. Aí eu vou passar algumas dicas aqui, o que eu aprendi. Vale ressaltar aqui que eu não sei tudo do aplicativo, eu não sei modelagem 3D. Eu sei o básico do aplicativo, mas o básico, através desse básico que eu aprendi, eu já consegui projetar toda a minha impressora, desenhar ela, para depois começar toda a montagem. Eu estou aqui na tela com um sinalizadorzinho de toque na tela, onde eu estou clicando. Aqui quando você abre o aplicativo, ele cai nessa tela aqui. Aqui no canto superior esquerdo, você tem a informação do aplicativo, versão, aqui é o e-mail do criador, Twitter, YouTube, etc. aí. Tem as configurações você tem o estilo, universal e material, o meu está em material, nunca mexi nisso. E linguagem, também nunca mexi, padrão ele vem em inglês, não tem português aí, infelizmente. Aqui na direita, superior direita aqui, esse mais é para você criar um novo arquivo, começar um novo projeto. Essa partinha aqui no meio é para você abrir um projeto já feito aqui, ponto Vulveido. Nos três pontinhos você tem o tema, onde você pode alterar para o tema escuro e personalizar toda a barra aí toda essa barra aqui em cima, a cor que você quiser. Esse lock aqui é para você travar a tela em pé assim, ou então em paisagem. O último aqui é Enter Full Screen, é para deixar o aplicativo em Full Screen. Vamos aqui no iniciar um novo projeto. E aqui é a área de trabalho aqui. Aqui vocês se adequarem bem à direção dos eixos, que é o X, que é essa linha vermelha, o Z, que é a linha azul, que é para cima, e Y, que é a linha verde. Sempre se atentem a esses eixos aí, essa direção. Tentem se adequar melhor aí. Aqui você tem um painel de visualização, onde você consegue mudar sua visualização para o topo, para frente, esquerda, trás, baixo. Quando a gente estiver mexendo com a peça aqui, eu mostro melhor todo esse painel de visualização aí. Mexendo o dedo na tela, assim como vocês podem ver aí, você mexe a visualização, fazendo efeito de pinça com os dois dedos, pegando na direita e um na esquerda, você diminui o zoom, e abrindo você aumenta o zoom. Aqui começando aqui por cima aqui,
temos como se fosse um lapisinho ali. Aí ali você tem alguns desenhos aqui, são figuras geométricas em 2D. Começar pelo ponto, você coloca ali simplesmente um ponto, uma bolinha, nada demais. E depois temos linhas, que são linhas retas, né? Simples linhas. Cada vez que você clica, você coloca uma linha, nada demais também. Temos vários linhas, né? Você pode ir clicando em vários pontos diferentes até você fechar o contorno todo. Entenderam? Nada demais também. Aí vocês vão fechando até finalizarem aí. Aqui temos o arco, que é o arco, o que é? Deixa eu colocar uma linha aqui para vocês verem. O arco é nada mais do que uma curva. Por exemplo, se eu clicar aqui depois ali, aí ele faz como se fosse uma curva. Vocês podem ver aí. Aqui é um arco tangente. Sinceramente eu não sei bem o que significa, eu não uso muito isso, mas vocês podem fuçar bastante, como vocês podem ver, ó. Ele cria isso aí, eu não imagino alguma coisa que eu consiga usar isso aqui, mas tá aí. Temos o curva. Você clica em vários pontos, ele vai fazer como se fosse uma curva. Olha lá. Temos o círculo com centro. Simplesmente você abre o círculo. Temos elipse. É praticamente a mesma coisa do círculo. Quadrado. Você cria um quadrado ou retângulo, tanto faz. Aqui você consegue criar para onde você quiser. Temos o retângulo com base no centro, como vocês podem ver, ele começa pelo centro. Já esse aqui começa pela extremidade, olha lá, pela ponta. Para vocês colocarem ele pela pontinha ali. E esse aqui é pelo centro. Temos esse polígono. Você coloca o polígono. E enquanto você vai colocar, você consegue selecionar quantas arestas bordas, quantas bordas você quer que tenha. Se eu colocar 12 aqui, por exemplo, e fazer, olha aí a diferença de um que é 6 e um que é 12. Aqui é a mesma coisa, só que começando pelo centro, assim como eu falei, acabei de falar do quadrado. Comecei a desenhar aqui, mas não falei das ferramentas básicas ali, que é quando você seleciona o objeto, você clica nele, aí aparece essas ferramentas aqui em cima. Aqui, ó. Começando por essa que está em vermelho, esse serve para você remover isso aqui, ó. Os indicadores de direção, né, que são esse X, Y e Z aqui que aparece. Por que aparece a opção de remover? Às vezes você quer selecionar, tem vários itens assim, aí você quer selecionar um pequeno que esteja ali, aí você pode acabar clicando ali sem querer e não consegue selecionar. Então você vem e tira ele, seleciona o que você quer e depois você vem e volta e move e aí faz o que você quiser. É simplesmente para fazer isso ali, ó. Logo do lado dele, quando selecionar a peça, temos o ícone de lixeira, que é para excluir. Depois temos esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui que é um mais. Ele é copiar. Você copia a peça. Cliquei uma vez, a peça está copiada. Só que você não vê porque
ela copia um em cima da outra só depois que você arrasta que você vê a cópia ali, ó. Então tá aí. Depois temos esse daqui que é sobre o objeto. Aqui você define a cor do objeto. Tem o material, você pode escolher o material que ele é, tipo água, alumínio, metalizado. Isso aí vai dar um efeito do material que você está fazendo. Tipo, se eu criar um exemplo básico aqui para vocês, que é, deixa eu fazer aqui para vocês verem, que é um quadrado. Se eu colocar um quadrado aqui, 4 milímetros, eu tenho aqui um bloco sólido, um quadrado de altura de 4 milímetros, e vim nessa opção aqui, material, e selecionar glass, que é vidro. Aí ele vai me dar um efeito de vidro ali, que é uma transparência no objeto. Aí vai estar simulando um vidro. É para isso que serve essa opção material. A transparência aqui, eu seleciono a transparência também, se eu quero mais transparente ou menos transparente. No caso do vidro, se eu quiser aumentar a transparência ou diminuir a transparência, aí fica mais parecido ainda com um vidro. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá, voltar lá. Módulo de display. Para selecionar, só mostrar, por exemplo, se eu tenho um quadrado. Deixa eu excluir esse aqui não deu muito certo não. Colocar aqui um 10. Ah tá, eu tô com tava com um zoom muito alto. Vamos aqui selecionar 10 milímetros. Aqui dá para ver melhor. Se eu ir lá e colocar módulo de display wireframe, eu vejo só as bordinhas do objeto. Eu não vejo ele preenchido, né? Só as sombras. Ele remove as arestas que tem nas bordinhas e mostra só o preenchimento. E aqui mostra todos os polígonos, né? Que é a mesma coisa do Bezier. Esse aqui, sinceramente, nunca tinha usado, mas como podemos ver, ele aumenta essa bordinha aqui. Não sei qual a utilidade. Como eu disse, tem muita coisa aqui que eu nunca usei, mas eu estou tentando explicar mais ou menos aqui para vocês ficarem mais, se adequarem melhor. E aqui em Layer, a última aqui opção, você seleciona qual camada você quer que esse objeto fica. Já já vamos chegar lá. Aí aqui logo do lado aqui temos uma setinha para a esquerda e uma para a direita. Por exemplo, se eu excluir o objeto e quiser desfazer, como se fosse um Ctrl Z no computador, eu venho nessa setinha aqui, clico nela que eu vou desfazer a última ação. E a da direita é refazer a última ação. Aqui, se eu apaguei, quero desfazer, eu desfaço. E se eu quiser apagar, tipo, desfazer a opção que eu desfiz, eu clico ali de novo. Aí temos um ícone aqui como se fosse um download e o outro de upload. Download, como o nome já diz, basicamente download é você baixar alguma coisa. No caso aqui é você importar um arquivo da memória do seu celular. Ele suporta esses três tipos de arquivos: BREP, IGS e STEP. O ícone de como se fosse upload é você exportar seu objeto. Aí ele tem vários formatos aqui que você pode exportar: BREP, IGS, STEP, e já em STL também, OBJ, que seria objeto. E já esses outros dois eu não sei
do que é isso, mas estão aí. Aqui logo temos dois ícones de disquete ao lado. O primeiro é salvar. Se eu tiver um arquivo já salvo, eu estou somente editando ele. Eu editei, eu posso vir clicar só em salvar e já vai sobrescrever aquele arquivo que está salvo. Já o que está com o ícone de mais ali, ele vai para você salvar o projeto a primeira vez, dar um nome e salvar. Logo ali depois temos três pontinhos, que é basicamente a mesma coisa que estava lá no início, as três primeiras opções. Aí temos configurações aqui. Em configurações tem a unidade de medidas, que é milímetros, milhas, metros, quilômetros e polegadas. A gente sempre trabalha em milímetros. Depois temos o Workspace, que é a área de trabalho, né? Você customizar essa área aqui de trabalho sua. Temos aqui, deixa eu ver, Cube. Sinceramente, também não sei para que serve, mas eu uso com ele ativado. Aqui, View Cube Size, não mexo também. Use Mini Numeric Keypad, é um teclado interno do aplicativo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Colocar aqui qualquer. Aqui é um exemplo, né? Quando eu clico para editar, ele abre um mini teclado dentro do aplicativo mesmo. Aí, se eu desativar essa opção, quando eu vou editar o arquivo, ele abre o teclado do meu celular, o teclado numérico do próprio celular. Certo? Vamos voltar lá. Fix Grid Size também, sinceramente eu não sei, mas tem relação com esses quadradinhos que fica ali como... Ah, tá. Para fixar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu deixar desativado, veja que conforme eu dou o zoom, aqui em cima, aqui, ó, tá mostrando 100 milímetros. Cada quadradinho desse que tá aqui embaixo, de uma ponta dessa até a outra, tem 100 milímetros. Se eu dou outro zoom, veja que já mudaram o tamanho dos quadradinhos. Aí agora que tá 50 milímetros, os quadradinhos diminuiu, então daqui de uma ponta a outra do quadradinho tem 50 milímetros. Vamos supor que eu dei o zoom aqui de 10. Cada quadradinho tem 10 milímetros, é um quadrado de 10 por 10. Se eu ir ali, Fix Grid Size, e marcar aquela opção, sempre vai ficar firmado os quadradinhos de 10 milímetros ali. Sempre vai ficar os quadradinhos lá e não vai se alterar. Lá, sempre fica os quadradinhos, eles não vão ficar adaptados, não vão se adaptar. Eu gosto de deixar desativado isso aí. Isso aqui eu não sei, essas opções aqui não sei para que serve, nunca mexi nelas, então só fuçando aí para poder descobrir. Descendo aqui na direita aqui, temos essa primeira opção aqui, ó, abaixo dos três pontinhos. A opção de medir. Temos aqui como se fosse uma trena, um negócio de uma trena. Quando você clica no objeto, ele já te dá as medidas desse cubo. Ali eu não uso essa opção, nem essa nem a terceira, só uso somente essa do meio. 1660. Deixa eu ver se tem. Eu não sei como é que ele faz essas medidas aí, mas eu não costumo usar nem essa e nem a última aqui, que é o corner point. Aí veja que ele faz as medidas em ângulo ou alguma coisa assim. Não sei bem como funciona, eu só uso mais essa opção do meio, que você seleciona as bordas que você quer medir e ele te dá a medida ali. Veja aí que um lá tem 530 milímetros ou 53 centímetros
e o outro 300 milímetros, que equivale a 30 centímetros, certo? Medidas ali. Aqui essa opção é para você mudar seu plano de trabalho. Um exemplo, como eu posso dizer, seu ponto de referência é aqui, né? Onde fica os eixos. Seu ponto de referência fica aqui, ele sempre fica aí. Se você criar um objeto aqui, ele sempre vai ficar ali. Mudar esse ponto aí é bom para quando a gente está desenhando algum objeto e você precisa do ponto de referência próximo. Então você vem e muda ele aqui, aí seu objeto já fica mais perto do ponto de referência. Isso aí é só usando para vocês saberem a real utilização disso aí. Tem como você inverter, rodar os eixos aqui. Eu posso inverter a direção dos eixos aqui para onde eu quiser mover. Isso aí é só fuçando para vocês saberem a real utilidade também. A primeira opção volta o eixo, o ponto de referência dos eixos ao lugar original. O segundo, você move para o objeto que você quer. Você seleciona uma das bordas que você quer e move. Então, se eu selecionar ali, a partir daquele ponto ali do objeto, vai ficar o meu ponto de referência. Posso ir fazendo várias coisas aí. Basicamente é só isso, é mover o ponto de referência para onde você deseja. Eu girar lá, aí fica o objeto todo torto ali. Basicamente é isso aí. Eu quase não mexo nessa opção. Não costumo modificar o ponto de referência. Eu sempre procuro desenhar aqui próximo ao ponto aqui. Temos a terceira opção aqui, que é essa visualização dos objetos que você tem na área aqui. Quanto mais se eu criar um outro objeto aqui, ele vai aparecer ali. Criei aqui, quando eu seleciono esse objeto, já fica marcado aqui qual é esse objeto. Por exemplo, apareceu aqui objeto 10. Então esse daqui é o 10º objeto que eu criei dentro desse plano de trabalho aqui. Mais objetos eu vou criando, mais linhas, sei lá, o que eu for criando, vai ir aparecendo ali. E daqui eu posso selecionar ele e fazer aquelas coisas lá, como deletar, copiar e mudar ele de camada, mudar o tipo de material, mudar a cor e daí vai. Um exemplo da cor aqui, se eu selecionar o objeto 9 aqui, que seria esse, e ali em cor, colocar qualquer cor aqui, como se fosse um vermelho, olha lá como é que ele vai ficar, entendeu? Já a quarta opção aqui, que é essa daqui, são camadas. Aqui eu crio camadas, movo o objeto para várias camadas, para eu poder desenhar e nenhuma camada ficar interferindo na outra. Por exemplo, esse objeto está na layer 0. Aqui em propriedades eu posso alterar o nome dessa camada, colocar o nome que eu quiser, o material e aquelas mesmas coisas lá. Aí aqui no mais aqui eu crio outra camada, que é nessa camada aqui. Então para mim desenhar nessa camada eu preciso selecionar ela. Se eu deixar selecionado e desenhar aqui, o desenho que eu fizer vai ficar nessa camada. E se eu selecionar outra camada, e vai ficar nessa, onde a camada tiver selecionado, o desenho vai ficar nessa camada. Se eu fazer um círculo aqui agora, como estava selecionado essa camada, o meu círculo está nessa camada. Então se eu vim aqui nesse olhinho aqui e tirar a visualização, olha lá, fechei a visualização. Então o que estava dentro dessa camada aqui, cubo, ele vai sumir. Sumir assim, vai ficar invisível. E o que tiver, e por aí vai. Acho que deu para vocês entenderem aí. Eu posso selecionar aqui, ficar desenhando e depois vir e só voltar a camada ali. Se eu quiser mover esse objeto aqui para a camada de cima, eu vou lá no objeto,
Se eu não souber qual o nome desse objeto, eu simplesmente seleciono ele, venho aqui na terceira opção e ele vai estar selecionado aqui, como se fosse uma faixinha mais escura lá. Eu venho, clico nos três pontinhos, propriedades, deixo lá no final e ele vai estar na layer 0. E eu quero mudar ele para a outra camada está denominada cubo. Se tiver 10, 20 camadas, elas vão aparecer todas aqui. Então eu seleciono o cubo e agora aquele círculo está na camada cubo. Se eu for nas camadas e deixar a camada cubo invisível, todos os objetos vão sumir. Aí é bem útil para separar o seu projeto em várias partes, assim como eu fiz na impressora. Fui definindo camada base, extrusora, guias lineares, e daí fui separando todas as partes da impressora em várias camadas diferentes. Assim eu consegui editar bem mais facilmente. Aqui a quinta opção, que é essa daqui, ela dá um zoom no objeto. Vamos supor que você perdeu o seu objeto aqui, você não sabe onde ele está. Para você não ficar dando zoom aqui procurando, você vem e clica aqui que ele vai dar uma direção de onde seu objeto está. Aí, tá aí. Ele vai clicar e ele vai direto no seu objeto lá. Aqui a sexta opção e a sétima é um conjunto de movimentos. Se eu deixo a sétima opção ativada, eu consigo mover em todos os eixos. Eu tenho um movimento livre para onde eu quiser. Se eu vim aqui selecionar topo, por exemplo, e clicar na sexta opção, que é as setinhas na várias direções, eu só consigo mexer para cima e para baixo, eu não consigo virar o eixo, como assim. Eu não consigo fazer esses movimentos em diagonais. Se eu clicar lá e ali eu travo, eu limito a minha movimentação somente em mover para cima e para baixo, e esquerda e direita. Eu não consigo mudar o eixo. A última opção aqui é de visualização também, mas eu não uso, não acho muito intuitiva, é muito estranho mexer nela, então eu só uso essas duas opções aqui mesmo. Voltando aqui, nós temos nessa parte aqui, temos clicando aqui na primeira opção, você tira tudo que está aqui, né, a barra de ferramentas de cima e embaixo, só fica meio que o modo de visualização. Nessa opção aqui você tem dois tipos, ela desselecionada como está aqui, você tem esse quadradinho aqui que quando você solta em cima de uma peça, você seleciona a peça, somente assim para você selecionar a peça. E selecionando ele você tem um modo de seleção como se fosse, como eu vou dizer, esses retângulos, onde você clicar e puxar para baixo vai ficar verde, ou seja, só vai ser selecionado os objetos que ficarem totalmente cobertos por esse quadrado aí, retângulo, sei lá, verde. Por exemplo, eu vou selecionar todo o nosso retângulo ali. Então, quando eu solto, o nosso retângulo está selecionado. Se eu clico fora ali e arrasto, eu desseleciono ele. Se eu clicar daqui e fazer de baixo para cima, qualquer objeto que o meu retângulo vermelho aqui encostar, ele seleciona. Entenderam? E de baixo para cima, se eu não selecionar todo o objeto, ele não vai ser selecionado. Veja aí. E de baixo para cima, qualquer pontinha que encostar no retângulozinho vermelho, ele é selecionado. Depois temos aqui o plano de trabalho. Temos o ZX. No momento está em XY. Então, o meu plano de trabalho, para mim, todos os objetos que eu desenhar aqui ou criar, ele vai ser criado no X e no Y. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, a Y e Z,
a minha área de trabalho vai ser movida por Y e Z. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, vou deixar em X e Y. Quando selecionar o topo ali, visualização de topo, vou apagar isso aqui. Deixa eu... lá tá em X e Y, vou criar um retângulo aqui. Na verdade, vou criar um quadradinho, um cubo insólido. Quando ele criei ali, cliquei numa ponta, na outra, aí ele fica aguardando para mim. Aqui ele está aguardando eu colocar qual é a altura que eu quero que esse objeto vai subir em direção ao Z. Então eu clico na setinha ali, vou ali em Z e coloco qual a altura que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, 30 milímetros, eu coloco 30, dou OK e pronto. Quando eu mudo essa direção aqui, vamos supor aqui YZ. Lembrando que estava assim, se eu colocar em topo aqui, veja que aqueles quadradinhos não tá aqui mais, porque esse não é o plano de trabalho mais meu. Meu plano de trabalho agora é o Y e Z. O X é como se fosse o Z agora. Mas vamos deixar aqui selecionado ali o Y, X e Y. Se eu vim aqui criar outro objeto, veja que já não aparece ali mais, ó. Por quê? Porque meu objeto está sendo criado no X e no Y e Z. Deixa eu apagar aqui e mostrar melhor para vocês aqui. Eu vou criar um objeto aqui no Y e Z. Criei. Agora não é minha altura mais, não é Z. No caso, minha altura é X. Vou colocar 10 aqui. Vou voltar ali para X e Y. Aí eu coloco o topo. Meu objeto, olha como é que meu objeto tá. É como se ele estivesse em pé em direção ao Z. Basicamente aqui que eu fiz, eu desenhei ele seguindo para cima e em direção ao X. O Y se tornou como se fosse a largura do meu objeto. E daí tem o Z e o X. É muito importante vocês tentarem entender bem essa parte dos planos de desenho X e Y, Y e Z, porque é muito necessário, é obrigatório você souber como se usa essa opção. Mas basicamente quando a gente for desenhar alguma coisa, vai ser mais fácil de eu explicar sobre os planos. Feito isso, explicar todas as ferramentas ali, ferramentas não, todas essas opções que tem para cá, vamos voltar aqui aos desenhos, né? As ferramentas de desenho. Aqui temos a opção de preenchimento. Essa opção, segunda opção aqui, a opção de preenchimento. Ela funciona basicamente, vai preencher um desenho, né? Lembrando que o desenho, para poder ser preenchido, ele tem que ser totalmente fechado. Um exemplo aqui, se eu pegar aqui essa linha aqui e ficar desenhando aqui e não fechar a linha ali, se ela não tiver fechada uma ponta aqui, que seria essa com essa, depois quando eu for ali para poder se eu for lá para fazer o preenchimento, eu não consigo preencher essa área. Mas basicamente, se eu colocar um retângulo aqui, que ele já vem perfeitamente fechado, aqui eu só tenho a borda do meu retângulo. Ele não tá, eu só tenho o desenho, né? Ele não tá com preenchimento. Se eu for lá naquela opção e clicar na primeira, selecionar o objeto que eu quero preencher,
Voltando, eu estava estranhando aqui porque não estava aparecendo uma opção ali que eu queria. Era porque estava no full screen aqui, aí estava bugando. Então, vou sair do full screen e vou voltar a mostrar aqui para vocês. Se eu começar a desenhar aqui, vamos supor, fazer ali e finalizar, vamos supor, vou finalizar meu objeto aqui. Aí eu tenho um xzinho aqui e tem um Vzinho que é de confirmar. O X eu cancelo e o Vzinho eu confirmo. Vou confirmar. Veja que uma ponta do meu objeto está aqui e a outra ponta está aqui. Se eu selecionar isso aqui e for lá em preencher, eu não consigo preencher essa forma aqui geométrica aqui. Veja que ela continua vazada porque uma das pontas minha não está fechada com a outra. Aí acontece isso aí de não preencher o objeto. Agora deixa eu pegar um quadradinho aqui, desenhar um retângulo, né? Quadrado não. Se eu selecionar esse retângulo e lá ele já vem, né, totalmente fechado. Se for lá em preencher ou planar, que é o nome da ferramenta, quando eu mudar aqui, veja que ele está azul, ou seja, ele está preenchido. Aqui o interior dele está totalmente preenchido. Deixa eu desfazer essa opção. Voltar. Vou desenhar outro retângulo, pouco maior que esse. Veja que eu tenho dois retângulos ali. E essa segunda opção aqui, se eu clicar nela, clicar nos dois objetos e selecionar o planar, veja que ele vai ignorar o centro da minha peça, do objeto, e somente preencher as bordas. Já é bem explicativo a imagem da ferramenta ali, né? Já é autoexplicativa. Ele vai preencher somente as laterais. Essa última opção aqui, sinceramente eu não sei para que serve também não uso ela. A terceira opção são objetos 3D. A primeira, objetos 2D, né, que são somente linhas e são somente dois eixos. No caso aqui, essa peça, esse desenho aqui que eu estava explicando, eles estão somente desenhados no Y e X. Em altura eles não têm a altura, né? São tão finos que a altura dela é equivalente a zero. Então são chamados de objetos 2D, esses daqui. Aí já na terceira opção aqui, que é esse como se fosse um quadrado, são objetos 3D. Ele utiliza das três dimensões, o X, Y e Z. Vamos supor a box aqui, que é uma caixa, né? Pode ser tanto um retângulo quanto um quadrado. Se eu clico em um ponto, depois clico em outro e vou arrastando, eu crio um retângulo ou quadrado de acordo com o que eu quiser aqui. Depois que eu escolho o segundo ponto, ele pede para mim colocar um ponto de referência para a altura, né, que é o ponto Z. Eu não costumo puxar para cima assim nos objetos meus. E também não costumo usar fazer isso que eu acabei de fazer, clicar no objeto e ficar arrastando um tamanho aleatório. Você dificilmente usa isso, só para quando se usa para ferramenta corte, alguma coisa assim, que você faz essas coisas aleatórias. Mas basicamente a gente utiliza dessas opções aqui. Você seleciona o ponto, vai nessa setinha aqui, clica nela e vai aparecer aqui onde você pode colocar as medidas. Veja ali que meu plano de trabalho está X e Y, então eu vou primeiro usar o X e Y. Mas pouco eu vou fazer um quadrado aqui de 25 no X e 25 no Y. Veja aí que ele já criou um quadrado de 25 por 25. Feito isso, eu vou dar OK. Dando OK, aí sim ele pede para mim
a referência em relação ao Z. Aí sim eu venho aqui no Z e coloco a referência que eu quero. Então se eu quiser qualquer altura aqui, então eu vou colocar 25 também. Então aí ele me criou um quadrado de 25 por 25 por 25 nos 3 eixos. Isso é equivalente para qualquer peça, com exceção do 2D, né? Que o 2D você vai escolher somente dois eixos. Se eu escolher aqui 20 por 20 e dar um OK, ele vai criar aqui umas linhas, né? Que a linha 20 por 20. Se eu quiser fechar isso aí, eu posso vir aqui em planar e depois extrudo essa peça, ou então eu posso simplesmente, na hora de criar a peça em 2D, se eu já quiser que ela fica fechada, eu marco essa opção aqui, Make Face. Quando eu criar a minha peça aqui, ela já vem preenchida. Mas vamos voltar lá. Aí temos um cone, como o nome próprio já diz, é um cone. Veja aí. Aí temos isso aqui, que é basicamente um outro cone também, só que sem uma ponta, né? Eu não uso essas opções, então não sou perito aqui para explicar bem para que serve isso. Temos o cilindro, o nome próprio já diz, é um cilindro. Temos não sei a tradução disso ali, mas é uma esfera. Não sei a tradução, é uma esfera. Temos essa outra opção aqui, que é basicamente anéis, sei lá, também não uso. E várias outras aí com rampas, vários objetos aí que vocês podem estar mexendo. Eu basicamente só uso a box e o cilindro, nada mais que isso. Os outros aí não cheguei a utilizar e nem precisei. Consegui bem me adaptar somente a essas duas opções aqui. E mudando aqui, a quarta opção é a opção de texto, onde você vai clicar e escrever um texto, né, como o próprio nome já diz, mas aqui basicamente ele escreve em objetos. Se eu voltar lá agora, texto, aqui é a formatação do texto. Eu escrevo qualquer coisa aqui, dou um OK, aí eu já botei ali meu texto. Aí tem aqui a fonte, eu posso escolher a fonte que eu quiser, o aspecto da fonte, itálico, bold, formatação básica aí do texto. Aí depois eu só confirmo e eu tenho aí meu texto. O que você quiser escrever aí. E tá aí. Quiser estrudar, sei lá, fazer alguma coisa aí. Então essa é a ferramenta texto. É muito simples. Uma das partes mais importantes aqui agora é essa daqui, que é a opção de você mesclar peças, fazer, me fugiu o nome agora das ferramentas, mas basicamente eu tenho duas peças aqui e eu quero fundir elas, eu venho, seleciono e agora as duas peças são uma só. Quando eu mover uma, move a outra. Quando eu mexer na escala da peça, mexe das duas. Essa ferramenta fusão, ela deveria funcionar. Não, ela funciona de forma correta, que é apenas fundir duas peças. No caso, essa aqui, interseção, é você onde você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo.
eu não uso essa ferramenta aqui de interseção, mas basicamente é isso aqui que aconteceu. Uma peça vai, não sei bem explicar. Como eu disse, eu não sei todas as ferramentas, explicar bem todas as ferramentas, porque eu não uso todas. Mas basicamente o que vocês podem fazer é ficar fazendo isso aqui. Coloca 2, vai lá, clica na ferramenta e você vai saber o que ela faz. Aí a que eu mais uso é essa daqui, Subtract, que basicamente se eu seleciono, vamos supor ali, deixa eu mover essa peça para cá. Vamos supor, eu quero fazer um corte nessa peça aqui do mesmo tamanho que tá aqui, ó. Veja que essa parte aqui, essa daqui tá sobrepondo essa outra aqui dentro. Então, se eu clicar nessa e depois nessa e vir na ferramenta, essa daqui vai permanecer aqui depois e essa daqui vai sumir, tirando toda essa parte aqui de dentro dessa peça. Mas deixa eu mostrar como é que vai funcionar. Veja lá que ela subtraiu o tanto que ela estava dentro dessa, ela subtraiu nessa peça. Se for o inverso, eu selecionar essa primeiro, depois aquela e na ferramenta, acontece o inverso. Aquela outra vai subtrair o tanto que ela estava dentro dessa daqui. Essa outra ferramenta aqui a união deveria, quando eu clicasse nela, união, deveria fundir essa peça nessa outra e sumir qualquer vestígio de linha, mas eu acredito que seja um bug do aplicativo e não acontece. Então, ferramenta união e fusão é basicamente a mesma coisa, funciona por igual, pelo menos aqui dentro do aplicativo, né? Essa outra opção, Shore, sinceramente eu também não sei, não utilizo, mas aí basicamente é o que acontece, é isso ali. A última aqui, seção, também não sei, não utilizo, não aconteceu, aconteceu alguma coisa, mas não sei o que aconteceu. E por último aqui temos a ferramenta mover. Você pode colocar aqui a posição relativa que você quer que o objeto se move. Eu não utilizo isso aqui. Basicamente você vai clicar ali no objeto. Deixa eu colocar um ponto ali para mim ver. Eu vou lá na opção ferramenta de mover, vou clicar nessa daqui e eu vou clicar no ponto ali. É uma ferramenta, não costumo utilizar isso aí. Poderia ser bem útil, mas eu não utilizo, então não vou saber explicar bem para vocês a real função dela. Temos a outra aqui que é rotacionar. Basicamente ela, vou clicar aqui para ver, eu também não utilizo essa ferramenta. Seleciono um ponto de referência e rotacionar a peça. Não utilizo, não costumo utilizar. Só forçando aí para vocês saberem também. A opção de escala. Seleciono um ponto, outro. E diminui a escala. Também não utilizo essa opção. E a ferramenta de espelho. Deixa eu fundir essas duas peças aqui. Vou fazer um teste aqui para vocês verem de espelho. Desculpem aí pelo barulho. Deixa eu apagar essa daqui. Vamos lá na ferramenta de espelho. Espelho, o nome já disse, ele vai replicar a peça no eixo que você selecionar. Então, deixa eu... No caso, se eu clicar em Duplicate aqui, ele vai duplicar essa peça. Vou clicar ali, vou usar aqui como referência e vou mover essa peça até fechar ali na borda de cima. E aí tá, criou um espelho da minha peça.
Se eu fazer essa mesma opção sem marcar essa daqui, ele vai simplesmente mover a minha peça para o outro lado. Tá aí, simplesmente virou a minha peça ao contrário. Essa é a ferramenta espelho. E outro também que é muito importante nesse aplicativo aqui, que eu demorei um pouco a entender como funcionava, que é quando você seleciona um objeto, você tem as setas aqui, né? Mover no eixo X, mover no eixo Y, mover no eixo Z. Aí essas curvinhas que tem aqui é você rotacionar a peça no eixo selecionado. Se eu clicar ali no Y, clicar segurar e girar, vai rotacionar a minha peça. Ou eu posso vir simplesmente ali clicar, colocar 90 graus, aí deita a minha peça, clicar lá e colocar mais 90, a peça está de cabeça para baixo. Se eu clicar e colocar 180, vai dar um giro completo na minha peça. Isso é válido para todos os eixos. E eu tenho a ferramenta de escala, a opção ali de escala do objeto. Uma das principais dificuldades de todo mundo aí é usar essa ferramenta de escalar um objeto, né? Deixa eu criar aqui um cubo de 10 por 10, dou OK, vou no Z, coloco 10. Aqui eu tenho um cubinho de 10 por 10 por 10. Aí normalmente o que acontece no software? Eu quero aumentar esse cubo para 20 milímetros. Ele é 10 milímetros, eu quero aumentar ele para 20 milímetros. Aí como é que eu faço? No início eu vim aqui, clicava ali, coloco 20, que seria mais intuitivo, né? Mas quando eu clico em 20, olha o que acontece. Vamos ver para quanto que foi. Vou pegar a ferramenta de régua e vou medir. Em vez de ir para 20 milímetros, foi para 200. Entenderam o problema que é isso aqui? Deixa eu dificultar ainda mais isso aqui. Eu vou criar aqui um cubo de 10,5. Aí eu vou colocar 10 aqui e 10 aqui. Então eu tenho aqui 10,5 milímetros. Isso no eixo X. Como é que eu sei que está no eixo X? Se eu olhar aqui no modo visualização, o que está para lá é X. Então, o que tiver daqui nessa direção aqui é X. Então, no meu eixo X eu tenho 10,5 milímetros. Vou clicar aqui e aumentar. Eu quero diminuir para 10 milímetros. Isso aqui é 10,5. Eu quero diminuir para 10, para deixar por igual. Quando eu clico, olha o que aconteceu. Olha para quanto que foi? Foi para 105 milímetros, que é bem oposto do que a gente queria, né? Então, como que funciona isso aqui? Vamos supor, eu tenho aqui, voltando aqui na ferramenta de medição, de trena ou régua, seja lá como vocês queiram chamar, eu tenho 10,5. Eu quero que fique com 10. O que eu tenho que fazer? Ali como funciona basicamente. Primeiro, o que eu quero? Eu quero 10 milímetros. Aí eu coloco divisão. E quanto que eu tenho lá? 10,5. Então, esse valor aqui, eu copio, volto lá, vou lá na ferramenta de escala, vou colar isso aqui. E quando eu der OK, deixa eu medir para ver quanto que tá. Tá aí, 10 milímetros exatos. Vamos supor que eu quero aumentar isso ali para, sei lá, 12,1. Então, e divido. Quanto que eu tenho lá? Eu tenho 10. Então, vai ser 1,21. Então, eu copio aqui, ou simplesmente memorizo esse valor. Volto ali. Quando eu colocar ali, colar
essa opção é o valor ali e dá OK. Se eu vim aqui medir, tenho aí 12,1. Vamos de novo ali, eu quero, sei lá, 25 dividido, quanto que eu tenho lá? 12,1. É igual, copio esse valor, volto lá, eu desseleciono o objeto aqui, clicando fora e arrastando ali, ó. Quando eu solto, o meu objeto é desselecionado, eu clico nele de novo, aí aparece essa opção. Ou então eu simplesmente clico aqui em cima ali, dou o clique para sumir, depois de novo e volta a aparecer. Aí eu vou ali, colo o que eu copiei, dou um OK. Aí quando nós medirmos aqui, tá aí, 20. Vamos supor que eu quero diminuir esse valor, então o quanto que eu quero, para quanto eu quero diminuir, tá com 30. Vamos supor que eu quero deixar com 5 milímetros, então eu coloco 5 e divido pelo valor que tá lá. Aí vai dar um valor sempre abaixo de zero. É importante você copiar todo o valor que der aqui. Por exemplo, se eu colocar, eu vou copiar aqui, mas eu vou colocar lá, por exemplo, 0,16. Deixa eu vir aqui colocar 0,16. Quando eu medir aqui, veja que deu um valor quebrado, não deu os 5 milímetros que eu queria exatos. Então é importante colocar todos aqueles números que estão lá, que seria tudo isso aí, ó, esse monte de 6 e o 7 no final. Aí eu vou dar um OK. Quando eu medir aqui, eu vou ter os 5 milímetros exatos. A ferramenta de escala é válida para todos os eixos. Também aqui a ferramenta de mover, você pode simplesmente arrastar, eu esqueci de falar, e também dar um clique e clicar, colocar o valor que você quer. Aqui já é um valor exato, né, relativo. Se eu quero mover 100 milímetros, eu coloco 100. Se eu quero mover 1 milímetro, é 1, certo? E se eu quero voltar ele para trás, eu coloco um valor negativo. Então eu venho aqui, no caso eu clico 2 vezes aqui, aí vem o sinalzinho negativo, coloco o valor que eu quero, aí ele volta para lá. Então, mover em direção à seta é um valor positivo e mover para trás da seta é um valor negativo. Dito isso, tá aí todas as ferramentas do aplicativo.